Olá, estamos ao vivo aqui nas lives diárias, que estou tentando fazer diárias agora com vocês, e hoje uma live especial, as famosas lives com convidados. No caso de hoje, convidadas. Conversaremos com as meninas do Adoráveis Cinéfilas, especialmente a Cacau Barros e a Ju Pulvirente, né? Vamos conversar sobre o projeto delas, do Adoráveis Cinéfilas. Aliás, já aviso desde já para que vocês sigam lá a página delas, o Adoráveis Cinéfilas, que é um podcast fantástico, onde nessa primeira edição, elas estão trabalhando justamente sobre uma fase muito importante do cinema nacional, que são as pornochanchadas, a produção das pornochanchadas. Mas eu vou deixar que elas falem sobre isso mais do que eu. É só uma breve apresentação. Mas antes de eu chamar elas, até para não ficar falando sobre isso enquanto elas estão aqui, eu queria avisar para vocês sobre uma ferramenta nova que tem aqui no Instagram, que eu tenho acesso agora, que são os selos. Então, aí na tela de vocês vão ver uns coraçõezinhos, você clica ali e vocês podem ajudar com qualquer quantia que vocês puderem e quiserem, claro, para que esse projeto das lives diárias e lives com convidados possam continuar. A quantia é do seu desejo, não precisa se preocupar em fazer uma doação tão grande. Beleza? É apenas para que esse projeto dessas lives possa continuar com uma frequência legal. Bom, vou convidá-las agora, e esses assuntos a gente vai deixar para depois, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o cinema nacional e, claro, o projeto das meninas. Vou convidá-las aqui. E aí, Ju? Oi, tudo bem? Tudo? Chamar a Cacau aqui. Tá. E aí, Cacau, tudo bem? Olá, e aí? Meu Deus, que honra estar aqui. Eu tô me sentindo tão, ó, venci a vida. A honra é toda minha. Tudo bem com vocês? Tudo certinho. Estão me ouvindo direitinho? Tudo certo? Sim. Tava travando um pouco aqui a tua transmissão para mim, mas espero que fique tudo certo. Então, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar. Bom, antes de a gente começar, claro, aquelas apresentações iniciais. Eu quero saber um pouco, e todo mundo quer saber, na verdade, quem é a Ju e quem é a Cacau. Então, quem gostaria de começar, assim, dizendo sobre a seu começo no cinema, como é a sua relação com o cinema, e quem são vocês especificamente, né? Quem pode começar? Vai lá, gente. Eu? Tá Pode bom. ir. Tudo certo. Boa noite aí para todo mundo. Então, eu sou a Júlia, eu tenho 25 anos, eu sou jornalista e sou apaixonada por cinema. Atualmente eu escrevo para o site do Felipe Leão e para o canal Claquete. Tenho meu podcast com a Cacau sobre mulheres no cinema. E eu sempre gostei de cinema, eu já falei isso várias vezes, o famoso quem me conhece sabe, mas que eu fui criada assim vendo filme de terror, né? Então, assim, o primeiro filme que eu tenho lembrança de ver na vida foi A Noiva do Chuck, com 4 anos de idade. E não me traumatizei, só quis ver mais. Então, assim, tipo, com 5 anos, sei lá, dos 5 aos 10 anos eu já tinha visto A Noiva do Chuck, O Exorcista, Bebê de Rosemary, eu já tinha visto tudo. Então, acho que é isso, assim, mas tudo se aprofundou mais quando eu comecei a namorar o meu marido, que a gente começou a descobrir juntos esse amor pelo cinema. Então, a gente ia no cinema, assim, toda semana, praticamente. E ainda mais que ele já era amigo há anos, o Matheus Fiore e tal. Então, a gente estava sempre acompanhando as críticas do Matheus. A gente ia no cinema, se o Matheus falava bem de um filme, se o Matheus falava mal, a gente não ia. Era uma coisa, tipo assim. E ano passado eu resolvi fazer o curso do Felipe, aí gabaritei os cursos, né, do Felipe. E depois ele me chamou para trabalhar com ele. E acho que é isso. Legal. Isso é interessante, né? Como a crítica tem um poder importante de construir um público, né? Então você acompanhava o Matheus e
o que ele escrevia, falou bem, tu tava indo assistir. Não sabia nem exatamente sobre o que era o filme, mas vai. É uma força que a crítica ainda hoje tem, né? Um pouco mais do que antes, mas ainda tem. E ainda bem que isso acontece. Cacau, Sim. me diz. Então, então, é difícil saber quando eu comecei no cinema e com a crítica, porque basicamente desde que eu me entendo por gente mesmo. Tipo, minha família, ela é muito cinéfila, assim, minha mãe é muito cinéfila. Eu tenho outras pessoas na família que vêm do mercado de cinema mesmo, eu tenho um tio crítico já consolidado. Então, assim, ir ao cinema desde a minha infância era um evento, era assim, uma coisa que todo mundo esperava que esse dia acontecesse, porque era o melhor dia. E aí eu primeiro me formei em marketing, porque não via possibilidade de atuar no cinema, assim, não achava na época, nem curso de cinema tinha aqui em Recife. Querendo ou não, um curso relativamente recente, mas aí depois eu cheguei numa fase da vida que eu fiz, vou largar tudo e vou estudar cinema. E aí, eu antes eu escrevia para um site chamado Superela, e eu escrevia só texto relacionado a cinema, não crítica, mas texto mais reflexivo, com cunho social, com essa pegada. E depois eu comecei a escrever para um site de Portugal também, uma revista de cultura colaborativa. E aí foi quando eu vi que o negócio podia começar a dar certo. Aí entrei no curso de cinema, no bacharelado, me formei, eu era tão paranoica com isso de tipo, meu Deus, eu não sou cineasta, por que que eu vou escrever sobre cinema? Sim, hoje já está desconstruído, mas antigamente eu era meio paranoica do tipo, quem pode escrever? Quem pode se dizer crítico? Tanto é que esse foi o assunto do meu TCC, porque ficou tanto durante o curso na minha cabeça. E é isso, assim, e atuei. Hoje eu me considero diretora, cineasta, tenho filmes, tenho documentário. Então é isso, assim, basicamente. Atuo também na área, eu trabalho no veículo de comunicação. Então, é isso. Legal, legal. Tem o E aí, blog também. como surgiu o projeto de vocês, do Adoráveis Cinéfilos? Porque, assim, claro, esses projetos eles não surgem do nada, né? Então, uma ideia, mais ou menos, mas alguma coisa surgiu aí em vocês se conheceram como, né? E como surgiu essa conversa para o Adoráveis Cinéfilos aparecer aí no cenário? Quer contar, Cacau? Que foi tu que teve a ideia inicial, assim? Vai lá. Então, eu havia sido convidada para participar de um episódio de um podcast. E o Pedro, que foi quem me convidou, ele fez um grupo no WhatsApp, para falar sobre as pautas. E aí eu só ficava ali olhando, não falava muita coisa, via os comentários, tipo, sempre, porque eu não sei vocês, mas tem muita gente na internet que se intitula crítico, se intitula isso, aquilo, se intitula tipo, vou te dizer o segredo do cinema. E assim, eu sou, sabe, eu tenho um ranço muito grande com isso. E aí eu fiquei bem caladinha porque eu queria saber se aquilo era um cilado ou não. E aí eu vi que não era, vi que era uma galera que realmente estudava o assunto. Só que aí no dia do podcast eu terminei não participando, não deu para mim, eu tive um problema e não consegui participar. Mas eu comecei a stalkear a Ju. Comecei a meio que dar umas sondadas, eu já queria fazer um podcast faz tempo, só que eu queria fazer com a mulher também, só que eu não encontrava ninguém que curtisse, que tipo, tivesse disposto a estudar. E aí eu fui no WhatsApp do nada, mandei a proposta para ela e começou assim. Que legal. E aí, por que começar com a pornô chanchada? Né? Quer falar, Ju? Porque, assim, é um tema que, dentro da concepção do cinema nacional, a galera vai no cinema novo, vai no cinema marginal, vai na retomada, de certa forma, menos do que os outros dois, mas vai ali na retomada. E a pornô chanchada é esse lugar que, por muitos e por muito tempo, se colocou nesse lugar de desprezo dentro do cinema nacional, tanto no senso comum como até mesmo dentro da cinefilia, né? Uhum. Acho que principalmente dentro da cinefilia. Então, dentro do senso comum existe até uma tentativa de se compreender os motivos pelos quais há um desprezo por esse cinema, né? Por toda essa moralidade, por esse moralismo que a gente conhece dentro do Brasil, né? E não só no Brasil, mas no mundo,
Então, há de se compreender, não aceitar, e por isso o nosso trabalho é justamente fazer com que esse preconceito se quebre, mas é de se compreender que dentro do senso comum isso exista. Mas dentro da cinefilia a gente não dá, né? Então, por que a pornochanchada? Então, a Cacau, como ela falou, ela me chamou meio do nada, assim, né? E eu sou muito. Eu não sei se vocês usam essa gíria aí, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente usa muito que é pilheira, sou muito pilhada, assim, que eu sou muito animada para fazer as coisas. Então eu me pilhei, assim, de cara para fazer. Mas apesar de ter sido do nada, foram muitas conversas, muitas reuniões que a gente teve antes de realmente emplacar com o projeto. Então, enfim, conversou muito e a gente queria falar sobre mulheres no cinema, mas a gente também percebia que já haviam alguns podcasts sobre isso, alguns sites dedicados a isso, mas era tudo mais ou menos muito parecido, assim, sabe? Tipo, sei lá, diretoras com, sei lá, tipo, podcasts que só falam de mulheres diretoras, ou de repente, filmes com protagonistas com mulheres fortes, esse tipo de coisa, assim, que a gente vê bastante. Que bom que existe, não tô depreciando isso nada, mas a gente queria se diferenciar, né? Até porque nós duas trabalhamos com marketing, com comunicação, então a gente não queria fazer qualquer coisa, né? Então a gente começou a conversar muito e essa ideia chegou porque a pornochanchada tem essa coisa muito forte da mulher, né? Até que ponto é uma representação da mulher, um sexismo, uma exploração do corpo, enfim, acho que geram muitos debates. E no meu TCC, quando eu fiz em 2016, eu falei sobre a representação da mulher. Eu usei duas reportagens, a Bela Recatada do Lar, né, a famosa reportagem da revista Veja, e uma reportagem da antiga revista Realidade, nos anos 70, da Leila Diniz. E durante o meu TCC eu acabei me deparando com a pornochanchada, porque eu estudei muito sobre o Brasil daquela época, né, como eram os costumes e tudo mais. E eu acabei compartilhando isso com a Cacau, ela me falou também das vivências dela, e a gente queria falar de cinema brasileiro, que não é uma coisa que a gente vê tanto assim, principalmente tão nichada, assim, mulher no cinema brasileiro, já é uma coisa mais nichada ainda. Então, veio, assim, a gente até teve algumas conversas em falar sobre como é que é o nome? A Helena Inês, no cinema marginal e tudo mais. E a gente ainda quer falar sobre ela, porque é um nome muito poderoso, sim. Mas a gente resolveu trazer a pornochanchada, porque não é algo que se vê muito por aí. Mas a segunda temporada, já um spoiler, já vai ir para um outro lado bem diferente. Vai ser uma coisa um pouco mais comercial, mas igualmente sensacional. E importante também, né? Importante, porque só completando o Ju, Felipe, Uhum. assim, querendo ou não, a pornochanchada, principalmente por ser um assunto que muita gente não fala, e como tu mesmo falou, parece que existe um véu aí, sabe? Que, tipo, todo mundo só vê aquilo que foi falado na mídia, aquilo que os críticos deram luz na época, e que foi muito para botar de lado. Foi muito tipo. Inclusive, a gente já falou em um dos episódios o quanto a crítica era a favor da elite, no sentido de tipo. Eu vou pegar o conteúdo que a gente considera que é bom e vou exaltar, e esse aqui vai ter luz, porque o crítico tem esse poder, e eu vou pegar aquilo ali que eu acho que não é inteligente, elitizado, e vou colocar ali. Aquilo é do povo, sabe? O do povo é o que não pode ser intelectual. E isso é um problema, assim, em várias áreas, isso é um grande problema. E era uma das coisas que a gente queria debater também, porque acho que quando você fala de cinema, não só de mulher no cinema, mas no cinema no geral, você está falando de sociedade, você tem que. É um recorte social, geográfico, então é importante tocar nesse assunto, sabe? Perfeito. E até mesmo os críticos cinemanovistas que estavam envolvidos ali na época, que tinham esse recorte social bastante marcado, até pelas temáticas que eles estavam de trabalhar, tinham essa visão preconceituosa, de certa forma, também com esse cinema mais comercial. Então, é até um paradoxo que a gente coloca nesse lugar, mas que acontecia de fato, né? Esses cinemanovistas tinham esse preconceito, por exemplo, com Walter Guccuri, que era um desses grandes cineastas que produziam filmes ali dentro do contexto da Boca do Lixo, mas que eram desprezados pelos cinemanovistas, por fazer um cinema dito burguês por eles, né? O próprio Glauber gostava de fazer essas menções.
Mas outros cineastas ali, dentro do contexto da Boca do Lixo, também ganharam voz, até pelos cinemanovistas, que é o caso do José Mojica Marins, né? Do Zé do Caixão. Né? Total. Então, a galera não tem essa percepção da dimensão do que foi a produção na Boca do Lixo e as pornochanchadas como um todo. Houveram grandes cineastas fazendo filmes ali, dentro daquele contexto. Né? Uhum. Total. Então, assim, vocês me falaram por que começar com a pornochanchada, mas até pra gente falar com essas 20 pessoas que estão agora aqui com a gente, o que é a pornochanchada? O que foi a pornochanchada, né? Tá. Quer falar, Jô? Quer que eu responda? Tanto faz, acho que pode começar e eu complemento, se for o caso. Então, isso é uma coisa que a gente também tenta deixar sempre muito claro, não só de tipo, a gente já conhecia o movimento, a gente já tinha estudado o movimento, mas a gente também está sempre em aprendizado, está sempre descobrindo coisas novas, então isso também é importante deixar claro. Tanto que no último episódio eu pedi para a Fernanda explicar da maneira mais simples possível o que era pornochanchada, porque não só ia dar uma validada no que a gente vem falando, mas também tipo, sabe, é isso aqui. Enfim, deixa eu explicar. Bom, a pornochanchada, ela foi um movimento que veio da chanchada, originário da chanchada. A chanchada era uma coisa mais de marchinha de carnaval, que juntava muita coisa ao mesmo tempo, pegava basicamente tudo que estava fazendo sucesso em outros países, trazia para uma brasilidade, botava tipo, tudo no palco e era uma coisa só. E A aí depois chanchada pegava ali nos anos 50 no Brasil, né? Isso, exatamente. Aí depois pegaram o pornô, que na época não era o pornô que a gente conhece hoje em dia, e meio que juntaram com esse movimento para ficar uma coisa mais erotizada. Não eram filmes, não eram filmes pornôs, tipo, não era filme sexualmente agressivo, não era o que a gente conhece como pornô hoje em dia, sabe? Eram filmes eróticos, eram filmes que estavam, às vezes, muito mais ligados a brincadeira, não sei se eu posso dizer brincadeira, mas para o duplo sentido, isso, assim, tipo, falava-se muito da libertação sexual, de tipo, que a mulher ia poder exercer seu próprio poder e vontade, apesar de eu ter uma opinião bem contrária em relação a isso, era o que era usado na época, o argumento, e eram super populares, né, assim, a grosso modo, eu posso dizer que é isso. Eu acho legal. Opa, pode Só falar. completar a fala da Sim. Cacau, depois eu deixo você completar. Até no documentário da Fernanda, tem uma parte que ela fala justamente sobre essa ascensão do pensamento feminista à época, né? E isso sendo absorvido pelas pornochanchadas ali dentro daquele contexto, essa questão da libertação do corpo feminino e tal, apesar das críticas também em volta disso, porque, enfim, não há Libertação para quem, né? não há só um feminismo, né? Então, são aquelas coisas que vocês melhor que eu podem dizer, né? Enfim, pode completar, Gil. Não, eu ia falar que o termo pornochanchada veio da crítica, né? Não foram esses diretores que se juntaram e falaram, vamos fazer um movimento chamado chanchada. Acabou acontecendo, né? E era muito... Acompanhava... Eu até fiz um post sobre isso ontem. Falei exatamente isso. Que acompanhava os movimentos políticos, sociais, feministas da época, até a comercialização em massa da pílula anticoncepcional. Então, claro que hoje a gente problematiza, mas como tu mesmo fala, Felipe, o filme, né, o cinema é um produto de sua época, então quando a gente assiste, a gente acha importante assistir com os olhos da época, né, a importância que aquilo teve para aquela época. E naquele momento as mulheres estavam se libertando, estavam aprendendo enfim, a usufruir do seu próprio corpo, ter o seu próprio prazer. Então os filmes brincavam muito com isso. Mas acho que tem sim esse lado muito de brincadeira, assim. Eu e a Cacau, a gente falou em alguns episódios que eu morri de rir depois que a pornochanchada originou algumas piadinhas de tiozão, assim, que a gente conhece hoje. Então, na época, era uma coisa, assim, que as pessoas adoravam e lotavam o cinema. Então, foi ótimo para a criação de público para o cinema brasileiro, né? Que é algo que hoje em dia é muito, muito, muito desprezado. Mas naquela época o público, em geral, curtia, né? Diferente da crítica, que até...
as pessoas que torcem o nariz hoje em dia para o cinema brasileiro. Eu já ouvi muitas pessoas falando: cinema brasileiro é só sexo, ou é só, sei lá, pessoas peladas fazendo nada. Eu já ouvi exatamente essa frase. E isso vem muito da crítica da época à pornochanchada. Então, isso acabou, né, se enraizando no pensamento sobre o cinema brasileiro. Tem duas questões aí que são importantes a gente entrar num debate, que é, primeiro, essa herança que a pornochanchada deixou no senso comum, né, que é essa... O cinema brasileiro só tem palavrão e sexo, né? Isso é bastante comum, a gente vê até mesmo em parte da cinefilia, principalmente aquela cinefilia iniciando dentro desse mundo, né? Que, assim, na real mesmo, quando isso surge pra mim, eu falo, tá, e daí? E se tivesse sexo e palavrão? Se fosse só isso? Não que seja, mas e se fosse? Até porque em Tarantino não tem palavrão. Oi? Exato. Até porque em filme de Tarantino não tem palavrão. Pois não tem. Lars von Trier não tem sexo. Não tem. Não nem precisa nem ir pro Lars von Trier, né? Vai no Netflix que tudo tem cena de sexo em qualquer lugar. Bota uma cena de sexo ali no meio, até sem propósito, mas bota. Então, está dentro de um contexto de libertação, né? Então, essas coisas entram. Então, não tem essa. Não é uma coisa que é originária e única, exclusiva da pornochanchada e do cinema nacional, né? Aliás, assim, inclusive, rapidinho, Cacau, dentro do cinema japonês, de uma época muito próxima, ali nos anos 70 também, eles rumaram para um caminho muito semelhante do cinema da pornochanchada. Surgindo um cinema erótico japonês que se assimilava muito, né, dessa brincadeira, de gozar com as coisas da vida e com esse erotismo, de fato. Então, o cinema japonês é só sexo e palavrão também? Não, a gente não vai dizer isso, né? Mas é quase que esse complexo de terceiro mundista que a gente tem, né? Porque é uma coisa meio que, assim, o brasileiro ele não necessariamente é educado para assistir cinema brasileiro e gostar, sabe? Tipo, ele não não tem esse costume de... a gente é invadido pelo cinema comercial o tempo todo. É até difícil você julgar, porque o cinema hollywoodiano tá aí, sempre teve, tipo, dominando tudo. Mas, assim, a gente precisa sair um pouquinho da bolha, né? Eu costumo falar que quem fala isso do cinema brasileiro é porque não conhece. Sim, porque não assiste, não acompanha, só vê... Eu ia falar até só ver o que a Globo Filmes faz, mas a Globo Filmes tem muito filme bom hoje em dia, sabe? Tem. Então, essa frase não cabe. Mas, basicamente, só vê o que é bem comercial. A frase cabe naquele sentido, né? Que esses filmes são os que vão para o cinema do shopping, né? Então, quando tem acesso, vai a esses filmes. Mas quando tem também, né, Cacau? Porque ela vai no shopping, aí tá aquele filme lá na cota de tela, né? Usado vulgarmente esse nome, né? Mas está lá na cota de tela o filme. E aí, tá, já vi Vingadores, já vi o outro, vamos ver aqui. E aí vai. E aí tem até aquela questão que eu sempre comento aqui pelo meu Instagram também. Cara, não é porque você viu Bacurau que você está defendendo o cinema nacional. Você vê um filme nacional por ano no cinema, é isso? Né? Tudo bem, é para assistir Bacurau mesmo. É importante ter assistido Bacurau. Bacurau foi um filme importante, mas e mais? Aí vai ficar nesse ciclo, eu vi Bacurau, eu sei o que é o cinema nacional. Não é, não sabe. Vamos mais vai ver a chanchada, que é importante, né? Inclusive, até vale comentei... salientar que Bacurau é cinema pernambucano, viu? Vale salientar. É porque o cinema pernambucano, hoje, no contexto do cinema brasileiro, é um dos mais importantes, se não o mais importante atualmente, né? Então, sem usar de desprezo aqui quando falo de Bacurau, mas é só nessa questão, um filme que rompe a bolha, então esse é o representante do nosso cinema. Não, Não, sim, não, de jeito nenhum.
Vamos lá, até no cinema novistas, vamos no marginal e vamos na pornô chanchada, que é importante a gente assistir esses filmes, né? Até porque esses filmes eles trazem uma herança para o nosso cinema fundamental, e herança para diretores importantes posteriormente, diretores e diretoras importantes dentro do contexto nacional depois, né? Sem Enfim. dúvida. E teve uma outra questão que a Ju comentou também, que agora eu acabei esquecendo que a gente entrou nesse tema. Enfim, eu vou lembrar. Você falou. Fala por alto mais ou menos. Tá, eu falei que a crítica que trouxe essa herança negativa, mas isso acho que é o que tu estava falando. Que os diretores não se juntaram e deram nome de pornô chanchada. Eu acho que era isso que eu falei. Esqueci Não agora. alguma questão. Esqueci completamente. Bom, então, a pornô chanchada então, foi esse... uma coisa que é interessante. Vocês enxergam a pornô chanchada como um movimento que surge no contexto dos anos 70 no Brasil, ou como um gênero? Então, Pra mim, cortou. O que é, Cacau? Não Pra ouvi. mim, cortou a pergunta. Eu só ouvi... acho que eu entendi a pergunta, mas repete, por favor. Tá. Eu perguntei o que vocês consideram da pornô chanchada. Se vocês consideram a pornô chanchada um gênero ou um movimento, de fato, que surge ali nos anos 70? Para mim, um movimento. Na minha concepção, é mais um gênero. Eu acho que é mais um gênero. Não, eu entendo que é um movimento, porque não deixa de ser. Muitos filmes foram feitos, né, entre a década de 70 e 80, com basicamente a mesma temática, assim, a mesma pegada, a mesma vibe. Isso eu acho que até pode configurar um movimento, mas por eles não. Na verdade, eu não sei, sabe, se o movimento aí só seria considerado se fosse uma coisa intencional dos diretores, ou. Eu não sei, assim, mas eu vejo mais a pornô chanchada como um gênero do cinema brasileiro. Mas não sei se chamar de gênero tá errado, não sei. Então, que assim, eu vejo o gênero como algo mais... Desculpa te atrapalhar. Pode Eu falar. vejo o gênero como algo mais amplo, tipo... dentro da pornô chanchada existia um gênero, por exemplo, alguns gêneros. E eu vejo, por exemplo, eu não posso chegar e falar que a novela vague é um gênero. Comparando, assim, para que fique um pouco mais claro o que eu estou tentando falar, sabe? Mas, assim, só ao meu ver, não quer dizer que esteja certo. Sim, perfeito. Então, o que é interessante nisso, até completando até a frase que a Ju disse anteriormente, na fala dela anterior, que ela disse que os críticos, na época, que deram esse nome de pornô chanchada, né? E um movimento, ele não necessariamente ele nasce pelos diretores em si, ele pode nascer com a experiência do tempo, né? Então, os críticos mesmos olham para aquilo que era produzido e nomeiam aquilo como um movimento porque aquilo era uma tendência tão forte naquela época que se torna um movimento. Mas o curioso e interessante é que a pornô chanchada como movimento, se a gente fosse chamar dessa forma, ela surge de uma nomeação desses críticos como um valor pejorativo. Ela já surge, né? Isso é muito semelhante ao que aconteceu lá atrás, na França, quando surge o impressionismo na França, né? O impressionismo, esse nome também era pejorativo quando nasceu. Ele não era um valor bonitinho que eles criaram ali, era pejorativo. Eles falavam, esses caras têm impressões da realidade. Então, assim, era algo que era considerado bizarro. E é curioso ver isso, né? Como um movimento aqui no Brasil, ele surge também pelo valor pejorativo e não pelo seu valor como os cinemanovistas, que era quase algo como um manifesto mesmo. Os diretores se reuniam, eles falavam o que eles queriam, e a pornô chanchada é o oposto. Não necessariamente eles se reuniam para fazer algo semelhante, mas surge. Mas eu acho que é muito reflexo do seu tempo também, né? Porque, por exemplo, a gente estava em época de ditadura e, querendo ou não, as pessoas era um escape, era entretenimento. Então, era meio que o caminho, digamos assim, sabe? Tipo, tanto é que se você for em época de movimento cinematográfico, que ele é mais, como é que eu posso dizer, mais pensado, digamos assim, que ele é mais político,
ele não, também é reflexo. Tanto é que diversos movimentos surgiram aí depois da Segunda Guerra. O pessoal querendo... Expressionismo alemão também é super um movimento de opinião, de tipo, sabe? Enfim. Então, acho que Perfeito. conta muito a época que você está vivendo, né? Com certeza. Perfeito. Agora, a pornochanchada ela tem uma influência muito grande também, por exemplo, com a chegada da televisão no Brasil, né? Uhum. A chegada da televisão no Brasil, ela marca muito uma nova criação de público dentro do território nacional. Aliás, era isso, Ju, que eu estava querendo... Era esse ponto, a criação de público que você tinha falado. Porque, perfeito, a gente hoje, no cinema nacional hoje, a gente enfrenta um problema muito grande justamente nesse lugar, de como criar público para o nosso cinema, né? Principalmente levando em consideração que a gente tem uma série de questões que nos embarreram em criar esse público. Principalmente as nossas políticas de Estado. E principalmente, no caso, hoje, política de governo, né? Mais ainda, atualmente. Pode soltar Então, um fora Bolsonaro? a vontade é o lugar para isso, inclusive. Então, assim, quando a gente vê o contexto da pornochanchada e percebe que sim, houve uma criação de público enorme dentro daquele contexto e produções de filmes em massa, existia uma produção de filme em massa ali dentro da boca do lixo, de filmes que tinham que ser produzidos rapidamente para ser lançado na semana seguinte e teria público para aquilo tudo. Mas também a gente tem que pensar que público era esse que ia para os cinemas, né? Porque aquilo que vocês entraram como para quem era essa libertação que os filmes falavam, né? Porque o contexto do surgimento da televisão naquele momento fazia basicamente aquela questão. A moça ficava em casa e assistia televisão e o rapaz ia para o cinema assistir os filmes. Então, no geral, é claro que isso é uma visão generalizada da coisa, mas no geral, esse público que era de massas no cinema nacional era esse, né? Uhum. O cinema ele era feito por homens e para homens, né? Tipo, como hoje em dia ainda existe. Enfim. Fala, Ju, desculpa. Não, eu não lembro se foi no nosso primeiro ou no segundo episódio, mas a gente falou muito sobre isso, porque eu estava estudando um artigo, eu não lembro o nome do doutorando agora, que ele falava sobre o público da pornochanchada, um artigo muito legal, e ele falava que era, assim, um público majoritariamente masculino. Então, os homens lotavam as salas de cinema, até porque a pornochanchada brincava muito com temas, assim, adultério, como a gente fala, sexo, traição, enfim. Então, tipo, mexia muito com o imaginário de homens casados da época. Então, quando a mulher ficava em casa, os caras iam pro cinema e tinham aquele momento ali, fantasia, com aquela mulher que estava pelada na tela do cinema. Então, era basicamente isso, assim. Não estou desmerecendo, mas era o contexto da época, sim, sabe? Claro. Eles pegavam essa questão do movimento feminista muito forte, né? De manifestações feministas e tudo mais, que até a gente teve herança desse feminismo liberal até hoje, como movimentos que hoje eu nem sei se existe mais, tipo, a Marcha das Vadias, sabe? Que as mulheres marchavam peladas e tudo mais. Então, traziam esse conceito como feminismo igual a uma mulher pelada transando por aí e traziam para os filmes, sabe? Que, por um lado, claro que é importante falar da libertação da mulher, ainda mais num contexto de ditadura militar, mas, por outro lado, tem essa questão extremamente machista, né? E principalmente se a considerar a década de 70, né? Então, assim, imagina que apesar de os temas dos filmes poderem eventualmente tratar dessa questão, imagina, por exemplo, uma moça entrando nessa sala de cinema, dentro daquele contexto de sociedade daquela época, né? Então, é complexo para essa moça entrar nessa sala. Sim. Então, é compreensível a gente perceber que ainda hoje existe essa barreira, principalmente do público feminino, em assistir a pornochanchada, né? Porque desde o seu surgimento, esses filmes nascem para o público masculino, né? Que por mais que dentro dos filmes, por exemplo, eu estava comentando com vocês, mais uma vez, os filmes do Jean Garret tenham uma pegada de temáticas muito fortes
do movimento feminino e tal, feminista, apesar disso, não eram as mulheres que iam assistir os filmes do Jean Garret. Não eram que iam assistir. Filmes como o Carina, os nomes já indicam, né? Por exemplo, o filme do Jean Garret se chama Carina, Objeto do Prazer. Sim. Né? E assim, quem vai assistir esse filme? Não vai ser a moça, vai ser o rapaz que vai lá assistir o filme. Mas o filme em si, quando você vai assistir, não é exatamente sobre Carina, o objeto de prazer. Sim. Existe uma sexualização ali, só que Sim. O filme, ele na verdade, ele caminha em direção à libertação sexual dessa mulher. Que, na verdade, ela vai, ao final, e não quero dar um spoiler muito grande, mas ela vai justamente se rebelar contra o homem, né? Contra a figura opressora do homem ali nesse filme. Então, assim, mas só do nome do filme já indica quem vai assistir esse filme, né? Sim. Eu vou te confessar uma coisa aqui, que eu e a Cacau, a gente teve algumas conversas até se realmente Pornochanchada seria a nossa primeira temporada. Porque, primeiro, não é uma coisa muito comercial, né? Não é como se a gente estivesse falando de estreias de séries sobre mulheres na Netflix. Então, não é uma coisa super comercial, uma coisa muito, muito, muito nichada. Então, teve essa questão. Também a questão machista, assim, eu já tinha visto alguns filmes, agora eu estou revendo alguns, mas faltam ver muitos outros. Então, eu até tava com medo, assim, de ver alguns, né? Porque tem algumas cenas, assim, um pouco desconfortáveis. Mas eu acho que é legal a gente trazer outras mulheres para esse debate, sabe? Vejam esses filmes, criem as suas próprias opiniões sobre esses filmes. Não tenham medo de ver um filme. Então, acho que... E é importante para a gente conhecer a nossa história, né? Foi parte muito importante da história do cinema brasileiro e da construção do Brasil mesmo em si. Porque a gente vai ter muitos filmes que pegam e brincam com esse contexto da ditadura militar mesmo. Então, são filmes muito, muito importantes. Você só passa a ter e agir como protagonista a partir do momento que você conhece. Não Exato. adianta você, existir, por exemplo, esse movimento ou gênero e lá falando de certa forma, da liberdade feminina, querendo abordar esse assunto, um filme que como vocês já falaram, que só vai homem pro cinema. Tipo, não, assim, não tem condição. Fora que é um cara que escreve um roteiro, um cara que dirige, tudo relacionado à manifestação do homem, como o homem enxerga a mulher. Não como a mulher se enxerga ou como ela gostaria de se enxergar, sabe? Só que para mudar isso, você tem que pelo menos começar assistindo os filmes. Depois, quem tiver interesse, passando para o processo de realização, de análise, de crítica, enfim, você precisa estar no meio. Sim, perfeito. E pela mudança da estrutura social em si mesmo, né, Cacau? No sentido Total. que essa perspectiva que a gente comentou agora há pouco. Que por mais, vamos lá. Por mais que existisse, né, na cabeça desses realizadores o desejo de tratar de temas como esses, por mais que... vamos abstrair a situação, vamos achar que eles são bons por excelência. Por mais que eles quisessem trazer esses temas para a sociedade em si não vê esses temas como temas em que as mulheres poderiam assistir. Então, elas não vão para o cinema. Porque o cinema, a sala de cinema, se tornaria um espaço de agressão para elas. Sim, exatamente. Aquilo ali se tornaria uma barreira espacial. Elas não vão entrar naquela sala. Porque se elas entrassem, elas seriam taxadas por uma série de coisas. Né? Então, até aí a gente também teria que mudar a estrutura social também para que esses filmes pudessem ser assistidos por essas pessoas, né? Total. E ainda é necessário fazer isso, né? Tanto é que eu acho que o Adoráveis Cinéfilas tem esse propósito também, de contribuir nesse espaço. Perfeito. Assim, a Ju comentou agora que vocês chegaram a pensar em tratar outro tema. Eu acho que foi fundamental vocês tratarem da pornochanchada, porque acredito eu, pelo menos, que é aquilo que eu disse lá no início. Uma parte do nosso cinema importantíssima porque o nosso cinema se tornaria dali por diante. E o nosso cinema, para mim, é um dos melhores no mundo. E muito por causa desse cinema também. Né? Sim. Por exemplo, um dos meus filmes favoritos do nosso cinema é o Falsa Loura, do Carlos Jachimbá, que foi um dos diretores que pegou ali o finalzinho do
do contexto da pornochanchada, foi diretor de fotografia de muitos dos filmes. E o Falsa Loura, que é um filme de 2007, tem muito da pornochanchada ali. Tem muito da pornochanchada inserido. Então, vai dizer que esse movimento não foi importante para o nosso cinema? Não tem como. Total, não tem como. E a gente precisa resgatar. Que, aliás, é um dos papéis nossos enquanto crítico, é esse resgate da história do nosso cinema para construir um cinema novo no hoje, né? O Vitor chegou a comentar aqui, só para chamar a galera para conversa, né? O Vitor comentou: pornochanchada lembra um pouco a importância do James Bond para a libertação sexual. Quando surgiu, era algo libertador sexualmente falando, mas hoje em dia, graças aos avanços, nós só vemos o machismo inserido ali, né? Já abriram aqui para ver na sequência. A Luciana está falando aqui, ó, um filme da pornochanchada, acredito que ela deva estar falando. Aliás, assistam os episódios do Adoráveis Cinéfilas, assistam o episódio com a Fernanda Pessoa e depois vá lá na Netflix assistir o documentário dela, porque fiz isso. Vale a pena, né? Muito legal. É um documentário meio vídeo ensaio, né? Que vai discutindo justamente o caminho da pornochanchada ao longo dos anos e ligando a pornochanchada a esse movimento político, né? Que a Cacau chegou. Então, muitos temas políticos eram citados ali. A ditadura não era deixada de lado dentro do contexto da pornochanchada, que apesar de a pornochanchada ter essa visão de que era o pão e circo naquele momento, ali eram tocados em algumas feridas também em alguns filmes, né? Sim. Bom, um outro tema que eu anotei aqui até pra gente comentar era justamente sobre a Boca do Lixo em si, né? Era onde grande parte desses filmes eram produzidos, né? A Boca do Lixo ela existiu ali no bairro da Luz, em São Paulo, majoritariamente ali no bairro da Luz, de São Paulo. E eu fiz uma revista Cineplot há um tempo atrás, faz uns 3 anos, alguma coisa assim, em que era sobre a Boca do Lixo. E eu entrevistei um dos diretores da Boca do Lixo, que infelizmente faleceu ano passado, se eu não me engano. Ano passado ou retrasado, que foi o Alfredo Stenheim, que é o diretor de Violência na Carne, que é um filme bem legal, Violência na Carne. E ele falou nessa entrevista para mim justamente sobre como era a produção ali dentro do contexto da Boca do Lixo, né? Essa questão deles terem que o produtor chegava para eles com um roteiro, entregava para ele na mão dele o roteiro e o orçamento, falava: 2 semanas aqui com o filme pronto. E eles tinham tudo rápido, para 2 semanas já em cartaz. Eu queria, inclusive, se vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa produção ali na Boca do Lixo, né? Acho que é aquele conceito que hoje em dia para mim não faz mais sentido uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, né? Tipo, do cinema de guerrilha, de você pegar o material e fazer como você tem. Tipo, às vezes você não tem dinheiro nem para pagar o diretor de fotografia, e ele vai na amizade, vai porque se der certo, vai dar certo para todo mundo. Tipo, hoje em dia a gente ainda faz muito filme dessa forma. O próprio Kleber Mendonça, eu assisti algumas aulas com ele, a palestra, essas coisas. E ele falou muito que quando ele chegou em Aquários, por exemplo, para fazer, ele só fez todo o currículo dele através de cinema de guerrilha, através de brodagem, digamos assim, tipo, filma para mim, essas coisas. Assim, crítico, não, broderagem não. Crítico, por exemplo, um documentário dele foi feito totalmente dessa forma. E inclusive, o nome do documentário é Crítico, mas é filmado, tipo, bem experimental também. As imagens, ele não tem uma qualidade muito boa, sabe? Enfim. Sim. Ju, quer falar alguma coisa? Na verdade, a Boca do Lixo ali foi o jeito que eles encontraram de fazer cinema na época, né? Tanto que os filmes da pornochanchada eram conhecidos pelo seu baixo orçamento e tudo mais, com exceção de duas mulheres, Dona Flor e seus 2 maridos, que foi um altíssimo orçamento para a época.
Mas de resto, assim, a grande maioria era feito lá, então tinha baixo orçamento, a gente vê assim uma imagem sem muita qualidade, assim, estética mesmo, técnica, sabe? Mas era o jeito que eles encontraram de fazer o cinema deles, ainda mais em um contexto em que a gente tinha muita censura, né? Até muitos filmes, eu não sei como que passavam pela censura, acho que a censura daquela época era muito burra, assim, sabe? Não conseguia ler as entrelinhas, é uma coisa muito bizarra, assim. Na verdade, eu discordo, mas ok. É, mas até porque dentro do contexto da pornochanchada, a gente já estava na linha dura da ditadura, né? Sim. E a gente até fez um episódio sobre Dona Flor e seus dois maridos, mais um filme da Teresa Trautmann, que eu acho que é a única mulher da pornochanchada, que alguns falam que não é necessariamente pornochanchada, a diretora mesmo falou que não gosta muito desse termo, mas o filme dela é... Como é que é o nome do filme, Cacau? Tu lembra? Os homens que eu tive. Eu tive isso. Enfim, fala de uma mulher que ela um marido, um namorado e um amante. Então ela tá ali, tipo, livre, sabe? Ela fica lá pelada com eles, conversando, mas é um filme completamente diferente, porque ali a mulher, apesar de estar com o corpo exposto, ela não é objetificada, sabe? É um outro rolê, assim. E esse filme acabou sendo censurado, né? Então a gente até comentou, né? Por que que o filme dessa mulher foi censurado e tantos outros passaram. Então vocês podem escutar esse episódio, tá bem legal lá também. Vamos todos, né? A galera que Por tá tudo favor. vai lá no Adorável Cinema e segue ela. O Benedito falando que não pode ver porno chanchada. Eu não entendi. O Benedito é um dos meus alunos lá no Clube do Leão. A Ju conhece, mas o Benedito é um menino de 15 anos. Então, Oh, é bichinho, entendi agora. compreensível. Só o nome dessa diretora é Teresa Trautmann. Eu vou escrever aqui, peraí. Em relação, só para completar o que o Ju falou, da Boca do Lixo, eles têm uma estética própria também, né? Sim. Tipo, foi uma coisa, talvez, não sei, talvez seja presunção minha dizer não tão pensada, porque, né? Mas foi criado uma estética ali que caracterizou o período. Então, Com certeza. E muitos grandes autores ali surgiram, grandes sim. nomes surgem ali dentro desse contexto. Que até o próprio Jean Garret fazia, como você bem disse, né, Cacau, ele fazia dentro da sua filmografia, a gente vai ver filmes de vários gêneros sendo produzidos sobre essa ótica do erotismo da pornochanchada. Então, por exemplo, ontem eu assisti um filme mais dramático, que era o Filhas do Pecado, alguma coisa assim, o nome do filme. E o outro era um filme chamado Excitação, A Excitação. Esse Excitação é um filme de terror, que tem muita inspiração em Jacques Tourneur, tem muita inspiração no cinema de terror italiano e que tem muito do erotismo brasileiro. Então, assim, é uma mistureba assim, das coisas que dá uma parada muito boa. Esse filme especial é lindo, maravilhoso, assim. Aí ele trabalhou com José Mojica, né? Também. E nesse filme, o fotógrafo é o Carlos Reichenbach. Então, assim, a galera se junta ali para fazer esses filmes. E, inclusive, Tal. Oi? Não, eu falei que esse eu não vi ainda, já vou colocar na watchlist para ver. Coloca, porque essa estação é muito bom, adorei. O Carlos Reichenbach fez Ilha dos Prazeres, né? A Ilha dos Prazeres Proibidos. Então é um outro desses grandes autores que surge nesse momento. A própria Teresa Trautmann, que a Ju falou aqui, o Walter Bucuri. Mas dentro do contexto da Boca do Lixo em si, não foi produzido só pornochanchada, né? E isso que a galera tem também um grande preconceito em relação a essa produção do cinema nacional nessa época. Essa produção que gerava muito público trouxe pra gente o José Mojica Marins, que apesar de ter feito alguns filmes até pornô dentro daquela época, né? Porque ali a Boca do Lixo era um espaço que marginalizado de fato, onde a produção de cinema era envolvida com traficantes, prostitutas, ali dentro do mesmo espaço, enfim, cafetões.
Tudo ali no mesmo espaço, e aí a produção, dentro daquele contexto, começou a fazer também os pornôs, etc. Não que isso tenha alguma coisa a ver uma coisa com a outra, mas uma produção marginalizada, né? Que era produzida dentro daquele contexto. Mas filmes como os do Anselmo Duarte foi produzido dentro da Boca do Lixo. O Pagador de Promessas foi feito com financiamento da Boca do Lixo. Então, assim, não tem como menosprezar essa época do cinema nacional, né? Total, total. É verdade. Só uma curiosidade, assim, que eu acho legal falar. No post que eu fiz ontem, falando sobre a pornochanchada, e também em todos os nossos episódios a gente fala que, né, pornochanchada não é pornô, assim. Mas, apesar de ter esse erotismo, assim, em alguns filmes muito mais que outros, em outros não são tanto, não são em todos, mas na grande maioria, a pornochanchada teve seu declínio com a ditadura e tudo mais, mas principalmente com o surgimento do pornô hardcore, porque as pessoas veio esse estilo, essa estética, esse gênero, enfim, dos Estados Unidos, e as pessoas acabaram cansando da pornochanchada. As pessoas, os homens, no caso, né? Na grande maioria. Então, aquilo que eles estavam vendo no cinema já não era mais tão impactante quanto um filme pornô. E com isso, a pornochanchada acabou entrando em decadência, né? Então, é mais uma prova, assim, para as pessoas pararem de ter preconceito, que pornochanchada não é um filme pornô. Tanto que o seu fim, né? O seu declínio teve um dos motivos, o filme pornô, os filmes pornográficos mesmo. Sim. O A Excitação, que eu estava comentando, por exemplo, é um filme que, assim, é erótico, mas as cenas de sexo são super bem trabalhadas dentro da montagem. Não explora o negócio mais carnal ali. Ele escolhe cortar nos momentos certos e tal. Então, não tá longe de ser pornô. Sim. O próprio Ana Flor e seus dois maridos, que é um dos filmes mais conhecidos da pornochanchada, não é um filme pornográfico ou com muito erotismo, assim, sabe? A gente não vê muito. A gente vê lá a Sônia Braga com o corpo dela e tudo mais, mas não explora, assim, cenas de sexo muito explícitas, como a gente vai ter, por exemplo, na Dama do Lotação, do Neville de Almeida, que daí é um pouquinho mais pesado, tem até a cena de estupro, né? Mas, enfim... Dentro dessa. Isso é uma coisa interessante. Dentro da produção das pornochanchadas houveram muitas polêmicas com relação a isso. Por exemplo, a cena do Dama da Notação, mas também Amor Estranho Amor, do Walter Guccuri, que é o famoso filme da Xuxa, né? Tem alguns filmes, por exemplo, esqueci o nome do diretor agora, mas que falam de... botam uma personagem feminina para fazer sexo com adolescentes, para fazer cenas eróticas com adolescentes. Não é explícito no sentido de que acontece as coisas mesmo, mas está ali, é aquilo que está querendo ser sugerido. Então tem essas coisas, de fato, ali sendo colocadas. Mas Mas aí eu já acho que isso é geral, assim, não é só desse período, porque se você for olhar aí cinematografia ao redor do mundo, você vai encontrar muita coisa desse tipo. E, tipo, não estou dizendo que é certo, mas que, volto a dizer o que a gente já falou aqui, é o cinema feito por homem. É quando o cara ele vai escrever uma história e ele escreve muito a partir dos fetiches, muito a partir do, sabe? Do que ele entende como erótico. O cinema de Cláudio Assis, por exemplo, ele aborda uns temas bem pesados de uma maneira extremamente fetichista, sabe? Tipo, ele aborda estupro e ele diz que é denúncia. Assim, eu sou super crítica do cinema dele, eu de verdade não gosto. É importante assistir, é um nome aqui do cinema pernambucano, mas, sinceramente, eu não gosto. Inclusive, eu já falei para ele. Eu não gosto de como ele leva, como ele toca as cenas, de como ele orienta a direção de fotografia a encarar as cenas, porque é muito voltada àquele cara que quer fazer um pornô, mas quer colocar isso no circuito comercial, sabe? É mais ou menos isso. Então, no final das contas, a mulher ela termina sendo mais uma vez um objeto. No final das contas, ela tá ali para outro cara assistir. Ela não tá ali com voz ativa, ela não tá ali, enfim. Sim, perfeito. Anotei algumas coisas aqui só para falar com vocês. Perguntar para vocês quais são os filmes que vocês mais gostam ali dentro desse contexto.
Então, eu tenho dois favoritos, assim, que eu acho difícil de algum desbancar, mas, né, vai que aconteça, porque eu não vi todos, não vi nem a maioria, assim, o Pornochanchada tem muito filme escondido e difícil de achar. Alguns a gente tem que penar pra achar. Mas eu sou apaixonada por Rio Babilônia. Eu amo Rio Babilônia. Não problematizo o Rio Babilônia. Eu adoro, eu me divirto muito. E Dona Flor e seus dois maridos. Acho sensacional. Acho que esses dois são os meus favoritos. Ju, Assim, você tem que assistir o Jean Garret, você vai se amarrar, tenho Eu certeza. vou, eu vou. Pode deixar. Fala, Cacau. então, eu gostei muito dos homens que eu tive. Assim, eu não esperava, eu não tinha assistido e assisti pro episódio. E esse foi, me pegou com bastante surpresa, assim. Qual Eu, filme? eu já- Filme? os homens que eu tive, Uhum. sabe? Tipo, o ritmo dele, decide se contar a história. Tipo, eu gostei bastante. Eu sou um pouco contrária à ideia de você falar um filme melhor e isso, sabe? Mas É aqueles que é o seu favoritinho, seu queridinho, né? Não é é, o. por enquanto é esse. Pode ser que eu mude. É, eu sempre que vem essas perguntas pra mim lá nas minhas caixinhas de pergunta, qual é o melhor filme nos anos 60, Felipe? Gente, não sei qual é o melhor filme, eu não vi todos os filmes dos anos Pois 60. é. A direção da minha resposta é sempre: os meus favoritos são esses aqui. Eu nunca E- falo, o melhor é esse. Os meus favoritos são Total, sempre assim que total. eu respondo. Isso aí. É porque pode mudar, não tem como eu saber qual é o melhor filme dos anos 60, Pois né? é, É, total. bom, acho que terminou aqui minhas anotações, mas tem umas outras questões. Então, Vai lá. os seus filmes favoritos já servem como recomendações para a galera aí. Então, assistam Rio Babilônia e assistam. Como é o nome do filme de novo, Cacau, que esqueci? Os homens que eu tive. Os Homens que eu Tive, isso. E Eu, assistam Os Homens que eu Tive, opa. que. Fala, Ju. Não, eu só ia falar que pra quem nunca viu Pornochanchada ou sei lá, tem um pouco de medo ou tem esse distanciamento, eu acho que Os Homens que eu tive é uma boa pedida porque ele destoa muito dos outros. Ele tem um outro ritmo, É. ele tem uma pegada mais intimista, assim, para a personalidade da mulher. É um filme muito profundo, assim, sabe? Eu recomendo bastante, é bem legal. Dona Flor também, né? Dona Flor também é um bom filme para Sim, começar aí, assim, seria até por ser mais comum, mais conhecido, todo mundo ali já conhece um pouquinho do escopo. E tá naquele panteão dos grandes clássicos do cinema nacional. Então, bom pra Exato, até iniciar com a Dona Flor total. de Maridos. Os meus favoritos, eu sempre disse que o Walter Gokuri era o meu favorito ali dessa época. Inclusive, é um dos meus diretores favoritos no cinema nacional, o Walter Gokuri. Mas depois que eu fiz as maratonas do Jean Garret, aí, putz, eu acho que eu já. louca pra... É maravilhoso, maravilhoso. Gosto muito, muito. Mas a própria Alfredo Sternheim também é muito legal, que ele já parte para esse lugar um pouco mais da brincadeira. O Jean Garret e o Walter Gokuri, eles já são temas mais, entre aspas, sérios, sabe? Vão para esse lugar mais sério da coisa. Mas o Sternheim vai para esse lugar do cômico, é legal também. Bom, e o futuro do Adoráveis Cinéfilos? O que teremos? Será que a gente... ou a gente espera? A gente espera, né? Vamos esperar, vamos esperar. Agora sim, é comercial, a gente pode dar algumas dicas, né, Ju? É comercial, acho que as pessoas gostam bastante, é divertido, então acho que as pessoas vão gostar. Mas para Adoráveis Cinéfilas, eu e a Cacau, nós temos muitos planos, mas muitos mesmo, assim. Tanto que alguém tem que nos parar, se não é 1 hora da manhã, a gente tá... Ai, vamos fazer uma reunião, vamos se mandar áudio, vamos fazer um planejamento gigantesco de alguma coisa aqui. Então, a gente tem que se controlar para ver, né, quais são os seus passos direitinho, porque a gente está adorando fazer. Tem sido algo muito, muito divertido, muito prazeroso, até como um estudo mesmo, né? Se aprofundar num tema e falar dele. Eu gosto muito de fazer isso. Mas é claro que a gente também quer ganhar dinheiro com Adoráveis Cinéfilas, a gente quer monetizar o nosso podcast, a gente quer... Tá Sim, mercenária. Mas é sempre bom, né? Tô brincando. ser
enfim, a gente quer crescer, quer que as pessoas escutem e conheçam, né, os filmes que a gente está falando. Claro, claro. A gente tem que encarar essas coisas como um negócio, né? É um negócio, tipo, é um negócio de produção de conteúdo. Então, o primeiro passo é esse. A gente analisa a métrica, a gente analisa tudo. Agora, tem o propósito que está na frente, que lidera, que é a questão da mulher no cinema. Não só em questões mais populares. Não, a gente quer sentar, a gente quer estudar, a gente quer entender. Tanto é que, antes de cada episódio, a gente baixa artigo, a gente, enfim, assiste outros filmes parecidos, outros filmes que têm referência. Assim, cada episódio é meio que uma luta, porque a gente se cobra demais também. Fica uma meio que ajudando a outra, porque parando a outra, porque rola uma cobrança muito grande. A gente passa madrugada lendo aqui, vou falar com o Ju, ela tá acordada ainda. Sim. Enfim. Vocês, né, nessa primeira temporada sobre a Porno Chanchada, são 6 episódios, né? Vocês já fizeram... Não, são 7. São 7? Não, meu Deus, eu tô doida, desculpa, são 6. São 6, eu tô doida. Tava pensando em outra coisa, foi mal. Não Errei. Era 6. Né, são 6, tá certo. Mas vocês lançaram quantos até agora? 4. 4, né? O último foi o com a Fernanda Pessoa, né? Que foi a entrevista com a Fernanda Pessoa. Aliás, ouçam, que tá muito legal. Ou assistam o filme e depois ouçam a entrevista, que tá muito legal. E nem spoilers do que vão vir nessa primeira temporada. Não precisa ser da próxima temporada, não, mas dessa primeira temporada. Então, pode falar. Inclusive, tu falou de um dos filmes que tá na nossa lista, de que talvez vai rolar, talvez, o último episódio. A gente tá vendo ainda, mas a gente queria falar do polêmico filme da Xuxa. Mas a gente quer fazer uma linha do tempo, assim, também, né? E os filmes mais da finaleira da Porno Chanchada. Então, vamos ver, né? A gente tem que sentar e ver direitinho isso. A gente tem algumas coisas definidas. Mas a gente tenta não deixar, tipo, definido, assim, tão a longo prazo para ser algo mais espontâneo, um pouco mais divertido, não tão engessado. Até porque se a gente quiser mudar alguma coisa, a gente tem total liberdade de fazer isso, né? A gente viu um filme que a gente curtiu e acha que vale um episódio, vai lá. Então, acho que é isso. Total, assim, a gente tem uma coerência, tem uma linha do tempo, a gente tá atenta a isso. No começo, a gente fez previu todos os personagens, mas aí no meio do caminho a gente viu que valia mais a pena rever algumas coisas, inserir um, tirar outro, para que fizesse mais sentido. Porque assim, a gente nunca, é um recorte, a gente nunca vai conseguir trazer o que foi de um todo o movimento, a gente não vai dar. Primeiro que são poucos episódios, a gente não é profissional, a gente não é teórica da área. Então, assim, diante da proposta, a gente vai tentar trazer os destaques e aquele papel do crítico, que dá luz ali ao que a gente acredita que vale a pena de acordo com o nosso propósito. Perfeito, perfeito. Bom, gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Essa foi uma conversa que a gente ia ter há uns 2 ou 3 semanas atrás, não lembro exatamente. Mas do seu lado, a Ju deu o espiripaque dele lá, né? Mas agora já tá resolvido e a gente pôde ter essa conversa maravilhosa. Sigam o Adoráveis Cinéfilas para conhecer um pouco mais sobre o cinema nacional e especialmente nessa primeira temporada sobre a pornô chanchada e sobre a mulher no cinema, como elas disseram aqui, certo? Vocês querem dar a última palavra aí com a galera para se despedir? Não, Vai, Ju. a gente não sabe quem fala mais, né? Né? Eu queria agradecer, né, Felipe? Sabe que eu sou muito tua fã e tanto eu quanto o Piazza, a gente te considera um grande amigo nosso. Então, é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada pelo convite. E então, é um prazer estar aqui com a Cacau também, minha parceira, minha amiga. Então, acho que é isso, assim, vamos dar uma chance a esse período do cinema brasileiro, porque é muito importante, é muito divertido, tem ótimos filmes. Então, sigam, @adoráveiscinéfilaspod, eu vou colocar aqui. Coloca. A gente está nas principais plataformas de áudio e nos procurar lá. É isso. E assim, eu já vou aproveitar esse momento também para dizer que a gente vai querer voltar aqui na segunda temporada. Já estou intimando que nos convide. Não, o convite já está feito.
E é Eba! isso, agradecer, né? Tipo, é muito importante para a gente que está começando agora a ter esse apoio, ter o apoio de uma pessoa com credibilidade na área. A gente já falou aqui sobre as pessoas que tentam fazer do cinema um negócio não muito honesto. Não sei se é essa palavra, mas por falta de outra eu vou dizer essa. É. Então, acho que todo mundo aqui tem o mesmo objetivo com o cinema, ou objetivos parecidos. E é isso, vamos se juntar e continuar levando essas coisas. Sigam a gente, sigam os nossos arrobas pessoais, o Adoráveis Cinéfilas, mandem sugestões de conteúdo. E é isso. O trabalho é de formiguinha, mas a gente vai indo devagar, né? Isso aqui é importante. Total. Aí. A gente briga com grandes, mas a gente tá ali. Não tem jeito. Total. Esse é o caminho, senão não vai. A gente não abre. Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a todos que ficaram aqui com a gente, aqueles que não puderam assistir até o final. A live vai ficar gravada, né, aqui no meu IGTV. Quem não pôde assistir desde o início, ou a galera que saiu não vai estar escutando, né, mas estará lá no IGTV para quem quiser assistir posteriormente, certo? Show. Até breve, então. Até. Ok. Beijos. Beijo, Tchau, gente. tchau, gente. Tchau. Tchau.